Oscar Piastri venceu o Grande Prêmio de Jeddah que aconteceu nesse final de semana e assume a ponta no campeonato de pilotos. Polêmica na curva 1, vamos falar também sobre Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris e Gabriel Bortoleto. Olá meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Motor. O Oscar Piastri venceu o Grande Prêmio de Jeddah nesse final de semana com uma boa corrida, eu diria, mas eu quero ir de cara para o momento mais polêmico da corrida, né? Muita gente já está comentando aí pelas redes sociais, na curva 1, né? Na largada, uma boa largada do Oscar Piastri, teve um tempo de reação muito melhor do que o Max Verstappen, mas aí o detalhe está na curva 1. Com o Max Verstappen, ele foi punido com uma punição de 5 segundos devido a um corte de curva na visão dos comissários. E aí tem uma imagem muito interessante que mostra uma comparação do ano de 2021, né, aquela temporada lendária de 2021, quando o Max Verstappen e o Lewis Hamilton dividiram a curva 1 lá no Grande Prêmio de Jeddah, depois do primeiro safety car, né, depois da primeira bandeira vermelha que teve naquela corrida. Já na imagem de baixo, aí, a imagem desse ano, né, de 2025, logo na largada na primeira volta. E aparentemente o que está sendo mais falado nesse exato momento é que o Christian Horner, o chefe da equipe Red Bull, estaria fazendo o lobby em frente à imprensa, dizendo que o Max Verstappen estaria certo nessa situação, né, de que a punição dada ao Max Verstappen no Grande Prêmio de hoje de Jeddah foi injusta. A Red Bull tem fotos aí, aparentemente fotos que comprovam a injustiça, né, pela punição dada ao Max Verstappen. Lembrando que em 2021, quando o Max Verstappen também cortou a curva 1 lá no Grande Prêmio de Jeddah, ele também sofreu uma punição, mas porque naquela mesma volta aconteceu um novo safety car. E aí, lógico que eles tiveram que, em vez de trocar posições, a FIA naquela altura deu uma punição de posições para o Max Verstappen. Então o Max Verstappen teve que ceder posições no grid de relargada em 2021. Já em 2025 ele recebeu uma punição de 5 segundos. Mas antes de entrar no mérito de falar sobre o Max Verstappen está com razão ou o Oscar Piastri está com razão, eu quero mostrar o detalhe que eu acho que foi o que mais levou a FIA a considerar novamente, né, dar uma punição para o Max Verstappen praticamente pelo mesmo movimento nesse ano. É que o Max Verstappen na curva 1, ele praticamente desistiu da curva. A gente sabe, o Oscar Piastri realmente não deu espaço pro Max Verstappen. Qualquer um piloto faria aquilo ali. Quando é o Max Verstappen quem não dá espaço para os outros pilotos, os fãs do Max Verstappen falam que se for para ser bonzinho, o Max Verstappen não teria 4 títulos mundiais, e quando é o Max Verstappen que é jogado para fora, eles sempre querem culpar quem jogou o piloto para fora, ou seja, os pilotos sempre vão achar que estão com a razão, mas nesse caso, acho que o Oscar Piastri realmente não deu espaço suficiente para que o Max Verstappen fizesse a curva, mas na minha opinião também o Max Verstappen desiste de fazer a curva. O pessoal está falando, aí tem uma outra imagem que mostra que o Max Verstappen estaria no apex da curva primeiro que o Oscar Piastri, mas eu já falei e repito isso daí, vocês têm que esquecer, inclusive a FIA tem que esquecer esse negócio dessa regra de estar à frente no apex da curva. Todo mundo sabe que o Max Verstappen vai tardar a frenagem sempre, para estar sempre à frente no apex da curva. Acho que o Max Verstappen não faria a curva 1 nesse Grande Prêmio de Jeddah de 2025, e acho que o que levou a FIA a considerar de fato a punir o Max Verstappen novamente pelo mesmo movimento que fez em 2021 é que em 2021 ele pelo menos tentou fazer a curva, inclusive subiu em cima da zebra. Já nesse Grande Prêmio de 2025 ele literalmente passa bem longe da curva. E aí eu quero tocar num ponto interessante, que eu acho que o Max Verstappen sim deixou de fazer a curva 1, mas também a Red Bull cometeu um grande erro. Na primeira volta aconteceu o safety car causado pelo Yuki Tsunoda junto com o Pierre Gasly, os dois pilotos colidiram, houve um safety car na pista e, na minha opinião, a Red Bull cometeu um erro de estratégia.
eles optaram por não devolver a posição para o Oscar Piastri. A FIA, logicamente, em contato com o chefe de equipe, já havia dito que o Max Verstappen havia cortado a primeira curva e deveria ceder novamente a posição, só que a Red Bull optou por não devolver a posição para o Oscar Piastri, achando que o Max Verstappen era quem estava certo na situação. Mas, no meu ponto de vista, a Red Bull deveria sim ter devolvido a posição ao Oscar Piastri, já que a McLaren é uma das equipes com menos velocidade de reta. Então acho que com a relargada, o Max Verstappen, que tem um carro muito melhor de reta do que a McLaren, tinha muito mais chances de ganhar a posição do Oscar Piastri na relargada. De todo modo, foi uma aposta da equipe Red Bull que acabou não se pagando, não deu certo, mas na minha opinião também o Max Verstappen deveria lamber os beiços, já que nessa situação ele ainda assim sai muito na vantagem. Terminar em segundo foi ótimo para o Max Verstappen, apesar de ter tido a chance de vencer essa prova sim, ele tinha ritmo para isso, mas na minha opinião o Max Verstappen deveria lamber os beiços, porque em condições normais o Lando Norris estaria nessa condição de brigar pelas primeiras posições. E naturalmente a gente sabe que nesse circuito, nos treinos livres, a McLaren sobrou. Houve uma certa surpresa com o Max Verstappen fazendo a pole position, mas a McLaren era a equipe que naturalmente dominaria esse circuito, então em condições normais seria uma dobradinha da equipe McLaren. Então, para já virar essa página, uma ótima corrida de Oscar Piastri, também uma ótima, excelente corrida do Max Verstappen. Ele optou por fazer uma parada 2 voltas depois do que o Oscar Piastri, talvez ali numa estratégia possivelmente de esperar mais um safety car. Essa pista tem demonstrado durante os anos que desde 2021, na sua estreia, é 100% de certeza de haver um safety car, pelo menos um safety car nesse circuito. Acho também que o Lando Norris contaria um pouco com essa estratégia de marcar a posição de pista, se manter à frente ali entre os líderes e contar com uma bandeira vermelha, talvez um safety car. Ajudaria bastante o Max Verstappen e também o Lando Norris. No final da corrida, quem acabou sendo eleito o melhor piloto da corrida foi o Lando Norris, que fez uma boa corrida, ultrapassando ali vários carros. Lógico, contou com 2 abandonos logo no começo, como eu já disse, o Yuki Tsunoda e o Pierre Gasly, que seriam 2 adversários nos quais o Lando Norris iria lutar ali a galgar posições no grid. Uma ótima corrida, uma corrida muito boa, realmente muito boa do Lando Norris ao galgar posições no grid. Foi uma boa corrida para a McLaren, mas apesar de ter feito uma excelente corrida, o Lando Norris, acho que, na minha opinião, o piloto do dia nessa corrida, o piloto desse GP foi o Charles Leclerc. Se não fosse a excelente pilotagem do Charles Leclerc e principalmente a belíssima estratégia da Ferrari para esse circuito, se não fosse essa combinação de boa pilotagem do Charles Leclerc e uma ótima estratégia por parte da Ferrari, o Lando Norris talvez terminasse à frente, na terceira colocação, terminasse à frente do Charles Leclerc. Então, na minha opinião, uma ótima combinação entre boa pilotagem do Charles Leclerc e uma ótima estratégia por parte da Ferrari. Foi uma combinação perfeita para marcar, de fato, a McLaren do Lando Norris. Deu certo, né? O Charles Leclerc conseguiu um ótimo pódio para a Ferrari. Acho que a Ferrari tem o ritmo, ela tem o pace para andar ali entre os principais carros do grid atualmente, que são McLaren e Mercedes, mas quem não fez de fato um grande prêmio com a Ferrari foi o Lewis Hamilton. E aí na 5ª e 6ª posição tiveram aí o George Russell e o Kimi Antonelli, basicamente as 2 McLarens. Acho que era em consenso comum que a McLaren e a Mercedes, juntamente com a Red Bull, seriam as principais equipes para esse final de semana, mas ali a
Ferrari do Charles Leclerc surpreendeu um pouco, eu diria. Inclusive eu disse no meu vídeo de ontem que o ritmo de corrida da equipe Ferrari era uma verdadeira incógnita para mim nesse GP. Concluindo então os 10 primeiros, Lewis Hamilton em 7º colocado, Carlos Sainz, Alexander Albon e Isaac Hadjar finalizam aí entre os 10 primeiros. Ótimos pontos para a equipe Williams. A equipe Williams foi muito bem nesse final de semana, mas quem não foi bem foi o Lewis Hamilton. Acho que de fato o Lewis Hamilton tem sofrido algo muito externo. Ele tem falado aí nesse final de semana que ele precisaria de um transplante cerebral para que ele pudesse guiar melhor esse carro da Ferrari. Todo mundo sabe que um bom piloto precisa se adaptar a vários estilos de pilotagem diferente. Ele tem dito sobre isso, sobre adaptar-se ao carro da Ferrari, adotar um novo estilo de pilotagem, um estilo de pilotagem diferente do que ele esteve acostumado nos últimos anos com a Mercedes. Acho que passa um pouco disso, né? O Lewis Hamilton precisa se adaptar a esse carro da Ferrari. Não se trata mais da pilotagem dele, né? Sobre a melhor pilotagem que ele tem a oferecer, mas sim do que ele pode oferecer se adaptando. Ele precisa se adaptar a esse carro com a Ferrari. Eu disse no começo dessa temporada, antes de começar a temporada, na verdade, eu fiz o vídeo com a thumbnail escrito combinação lendária, e de fato é uma combinação lendária entre a maior equipe de todos os tempos e um dos principais pilotos, talvez o principal, o maior piloto de todos em questão de números na história da Fórmula 1. Essa combinação, para o seu primeiro ano entre Ferrari e Lewis Hamilton, a Ferrari terminar em 4º na temporada no Campeonato de Construtores, de fato a mídia italiana está caindo em cima, e com toda razão. Não é um resultado ideal para essa combinação lendária terminar em 4ª, a Ferrari terminar em quarta colocada no Campeonato de Construtores. Fora dos pontos, o primeiro a não pontuar nesse GP foi o Fernando Alonso, Liam Lawson, Berman, Ocon, Hülkenberg, Stroll, Bortoleto e Durham. Na verdade, o Gabriel Bortoleto foi quem acabou essa corrida em último, o Jack Durham acabou ultrapassando o brasileiro na última volta. E para o brasileiro, para o Gabriel Bortoleto, esse GP de Jeddah, de fato, para esquecer. Não dá nem para comparar a performance do Gabriel Bortoleto com o Nico Hülkenberg nesse final de semana. A equipe teve vários problemas técnicos, principalmente com relação ao seu carro. Então, de fato, o Gabriel Bortoleto não conseguiu se preparar adequadamente para esse circuito com relação à pista, né? Tenho certeza que a preparação dele extra-pista é do nível de Fórmula 1, é do nível de um piloto de Fórmula 1, mas a equipe não deu condições totais para que o Gabriel Bortoleto se adaptasse 100%, vestisse 100% esse carro, para que de fato a gente pudesse comparar a performance dos dois pilotos da Sauber nesse final de semana. Uma corrida para esquecer para a Sauber e principalmente para o Gabriel Bortoleto. No campeonato de pilotos, rapidamente, Oscar Piastri assume a ponta do campeonato de pilotos. Um australiano, a última vez que o australiano esteve como líder no campeonato de pilotos de Fórmula 1 foi em 2010. Foi com o Mark Webber. Não sei qual foi a corrida, não me recordo, não me lembro, mas foi dito isso durante a transmissão e aí vale o registro. O Oscar Piastri agora tem uma vantagem de 10 pontos para o seu companheiro de equipe, o Lando Norris. Uma corrida para esquecer para o Lando Norris, apesar de ter feito um bom GP no dia de hoje, né, lá no Grande Prêmio de Jeddah. De fato, o conjunto do final de semana não foi o ideal para o Lando Norris, que perde a liderança do campeonato, e o Oscar Piastri assume essa liderança com louvores. São 3 vitórias nessa temporada já, são 3 vitórias para o australiano da McLaren, enquanto o Lando Norris tem vacilado, tem dado muito mole, né? Dando moles, está na 2ª colocação ainda, com uma vitória. O Max Verstappen é o 3º colocado com 87 pontos. E aí, na sequência do campeonato de pilotos, George Russell é o 4º colocado com 73, Charles Leclerc
André Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Alexander Albon, Ocon e Stroll estão na primeira página da classificação de pilotos. Já na segunda página, Pierre Gasly é o líder, né? É o líder fora do top 10 com 6 pontos. Nico Hülkenberg também empatado ali com 6 pontos. E Oli Berman também com 6 pontos, é o 13º. Um empate ali entre os 3 pilotos. Isaac Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda com apenas 5 pontos na temporada até agora, Fernando Alonso zerado, Liam Lawson, Jack Doohan e Gabriel Bortoleto também, esses pilotos aí estão zerados nos pontos. No campeonato de construtores, a McLaren segue voando, né? Avante McLaren com 188 pontos, é a líder do campeonato isolada. A Mercedes vem ali com a segunda força no campeonato de construtores, né? Eles têm contado com esse conjunto aí de ótimos dois bons pilotos que têm somado pontos para a equipe regularmente. A Red Bull é a terceira colocada com 89 pontos e ali vem Ferrari, Williams, Haas, Aston Martin, Racing Bulls, Alpine e Sauber. Alpine e Sauber empatada com 6 pontos. E o detalhe para esse GP, após essa corrida, a equipe Williams ultrapassa a Haas e agora é a quinta colocada nesse campeonato de construtores. Agora, a Fórmula 1 com corridas, com grandes prêmios, volta só no dia 4 de maio, com o Grande Prêmio de Miami. Com certeza, grandes expectativas para esse GP é quando a maioria das equipes devem trazer grandes pacotes de atualizações para os seus carros e principalmente a Ferrari, que deve sair dessa quarta colocação no campeonato de construtores. Até lá, a gente segue, claro, com a programação normal aqui do canal, trazendo sempre opiniões e debates, muita coisa para falar durante a semana, principalmente sobre esse GP do Grande Prêmio de Jeddah. Muitas coisas ainda devem acontecer, principalmente com declarações dos pilotos após esse Grande Prêmio. Mas me diz aí nos comentários o que você achou dessa corrida no Grande Prêmio lá de Jeddah. Acho que, na minha opinião, é uma corrida que nunca decepciona, com boas ultrapassagens, é um belíssimo circuito, com 3 zonas de DRS, sempre tem a possibilidade de safety car. Acho que para esse ano o Grande Prêmio de Jeddah não decepcionou em nada, inclusive tivemos ótimas ultrapassagens mostradas durante a transmissão. Uma boa corrida, eu diria. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve também aqui no canal, vídeos novos todos os dias, com informação, opinião e debate, é claro, com a sua participação aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, fui!